Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tubo de Venturi, trabalho realizado por Elcana Pontes, Jennifer Yolanda, Pedro Leão e eu, Luana Ramos. O tubo de Venturi é um equipamento desenvolvido por Giovanni Battista Venturi que pode ser utilizado para medir a velocidade de um escoamento e também a vazão de um fluido, baseado na diferença de pressão provocada por diferentes áreas de seção transversal da tubulação. O funcionamento do tubo, como mencionado antes, ocorre devido à diferença de seção transversal. Observando a imagem, percebemos que a região central do tubo é menor que as demais. Dessa forma, a velocidade do escoamento ao longo da região central do tubo será maior, o que resultará em um menor campo de pressão devido à conservação de energia do sistema. Sendo assim, a diferença de pressão é registrada pela diferença de altura de coluna de um líquido ao longo de um tubo em U. Esta diferença é utilizada para determinar a velocidade e vazão de escoamento. Portanto, vamos considerar que a região 1 seja de menor área de seção transversal e que a região 2 seja a região central do tubo, que representa a menor área. Da equação da continuidade, podemos afirmar que, para uma mesma vazão, quanto menor a área, maior a velocidade do escoamento. Assim, concluímos que a velocidade na região 2 é maior. Com isso, o único modo de manter a igualdade na equação de Bernoulli acima é a diminuição da pressão na região central. Essa diferença da pressão é utilizada para a determinação da velocidade e vazão do escoamento. As aplicações do tubo de Venturi são as mais variadas. Daremos a seguir alguns exemplos. Em carros antigos existia um equipamento denominado carburador, responsável por realizar a mistura entre ar e combustível nos veículos. A aspiração do ar é realizada por um tubo de Venturi, transformando uma pequena velocidade do ar externa em uma velocidade interna elevada. Outro exemplo interessante são os aerógrafos. Os aerógrafos são equipamentos utilizados para pintura que lançam uma mistura de tinta e ar através do Venturi. Impulsionado por um compressor, o ar passa rapidamente pela pistola de tinta. A tinta, normalmente posicionada acima da pistola, ecoa devido à diferença de pressão causada pelo aumento da velocidade no ar, que se mistura e são lançados pela pistola de tinta. Eu sou a Jennifer e eu vou falar sobre o artigo Venturino, análise da variação de pressão em um tubo de Venturi utilizando Arduino e sensor de pressão. Escrito por Celso Socorro da Fonseca e Fernando Rodrigues da Silveira. Inspirado na equação de Bernoulli, o físico italiano Giovanni Battista Venturi criou o tubo de Venturi, um aparato utilizado para obter a velocidade do escoamento de um líquido incompressível. No tubo, um líquido atravessa uma região com maior seção transversal e em seguida outra região de menor seção transversal. A partir da diferença de pressão entre as duas regiões, aferida através do deslocamento de colunas do líquido, é possível obter as velocidades do líquido nas regiões. Considerando a ilustração do tubo de Venturi de acordo com a equação de Bernoulli, temos a relação entre pontos 1 e 2, onde Pm é a pressão no ponto N, D é a densidade do fluido, G é a aceleração da gravidade e H é a altura do ponto N em relação ao chão, e Vn é a velocidade do fluido no ponto N, de acordo com a equação da continuidade para fluidos incompressíveis, temos na equação 2. Onde a AN é a área de seção reta do tubo em N, inserido a equação 2 na equação 1. E isolando V1 teremos a equação 3, portanto, é possível perceber que as velocidades N, Vn, através das medidas experimentais da pressão P1 e P2 nas alturas H1 e H2 e nas áreas A1 e A2. O arranjo experimental do tubo de Venturino consiste em um aspirador de pó para gerar fluxo de ar no interior do tubo e um computador para visualização dos gráficos de pressão interna em função do tempo, gerados pelo software Arduino IDE. A construção do tubo é simples, consiste no acoplamento dos dois tubos através de uma luva de redução soldável e da aplicação do adesivo plástico para PVC. Ainda em cada tubo, aproximadamente na metade do comprimento, é feita a abertura com uma serra-copo para a instalação do bico para a torneira. O bico, após encaixado na abertura, é fixado com a massa adesiva. Finalizada na construção do tubo, devemos acoplar a saída do aspirador de pó a uma das extremidades do tubo. O Arduino e o sensor de pressão.
O sensor de pressão BMP-208 é uma seção piezoresistiva, capaz de converter forças atuantes sobre ele em diferença de potencial elétrico. A instalação dos sensores de pressão foi realizada fazendo um furo em cada tubo e de espessura suficiente para permitir a passagem dos 4 fios necessários à instalação de cada um. Em seguida, os sensores foram puxados para dentro do tubo utilizando um arame como guia, preso na extremidade dos fios. Finalmente, os furos pelos quais passam os fios são vedados com cola de silicone. A cola também permite manter os sensores fixos. O circuito. Os sensores comunicam-se com o Arduino através de endereços pré-estabelecidos, sendo o mesmo para todos os modelos de BMP 280. No entanto, devido ao uso simultâneo dos dois sensores, torna-se imperosa a alteração do endereço de um deles para que não haja conflito. Essa operação é feita ao conectar a entrada SDO a um dos sensores ao pino 5V do Arduino. As conexões VCC e GND de cada sensor são conectadas respectivamente às entradas 5V e GND do Arduino, enquanto as outras conexões devem ser conectadas em pinos apropriados, que podem ser distintos de cada modelo de placa, especificamente para a placa Arduino Nano. Os pinos apropriados são os pinos 4 e A4 e A5. Como alguns pinos do Arduino receberão múltiplas conexões, a utilização da protoboard é recomendada. Vale ressaltar que o sensor pode apresentar os pinos soldados ou não, e isso depende do local de aquisição. Caso os pinos não sejam soldados, será necessário ainda um ferro de solda. Oi, meu nome é Elcana Pontes e eu vou responder a questão proposta. Então, a questão diz o seguinte: a água escoa em regime permanente no Venturi da figura 1. No trecho considerado, supõe-se as perdas por atrito desprezíveis e as propriedades uniformes nas seções. O tubo da seção 1 tem 8 cm de diâmetro, enquanto da garganta, a seção 2, tem 4 cm. Um manômetro, cujo fluido manométrico é mercúrio, é ligado entre as seções 1 e 2, indicando desnível de altura 30 cm, mostrado na figura. E a questão pede, na letra A, a diferença de pressão, na letra B, as velocidades nas duas seções V1 e V2, e na letra C, a vazão da água, que escoa pelo Venturi. Nós podemos iniciar a questão calculando a área transversal de acordo com os dados que a própria questão nos fornece, que nesse caso seriam os diâmetros das seções. Em seguida, utilizamos pontos A, B, C e D para calcular de forma algébrica as pressões neles. Dessa forma, como o ponto 1 está na mesma reta e possui o mesmo fluido que o ponto A, eles possuem a mesma pressão. E de forma análoga, o ponto D possui a mesma pressão que o ponto 2. Assim, simplificando os cálculos, nós temos a equação da diferença de pressões entre os pontos 1 e 2. Agora, utilizando a equação de Bernoulli, substituindo a massa específica pelo peso específico, e tendo nesse caso o peso específico 1 igual ao peso específico 2, que nessa questão é a da água, ao simplificar, nós ficamos com a equação número 1. Em seguida, igualando a primeira equação que nós achamos da diferença de pressões entre os pontos e a equação número 1 achada no último slide, nós temos como resultado a equação 2, que é a diferença dos quadrados das velocidades dos pontos. E substituindo mais uma vez a equação 2 na equação da continuidade para fluidos incompressíveis, nós temos que V2 é igual a 3,9789 V1. Para finalizar a questão, nós podemos substituir a última equação encontrada na equação 2 e encontrar as velocidades 1, que é igual a 2,2361 metros por segundo, e a velocidade 2, que é igual a 8,8974 metros por segundo, concluindo que a questão pede na letra B. Após isso, nós podemos voltar para a equação 1, que foi a primeira encontrada, e achar o valor da diferença de pressão, que é igual a 37.800 kg por metro segundos ao quadrado, que é o que pede na letra A. E, por fim, utilizando a fórmula da vazão e substituindo a velocidade 1, nós temos como resultado a vazão igual a 44,722 litros por segundo. E esses são os integrantes do grupo: Elcana Pontes, Jennifer Yolanda, Pedro Leão, eu e Luana Ramos. Obrigado pela atenção.